Que bom que o Senhor nos deu essa ferramenta, né, irmãos? Olha aí, veio o decreto, nós estávamos aqui reunindo 30%. 30% do salão dá 111 pessoas, 30%. 111 pessoas. Então, se às vezes algumas pessoas ficavam do lado de fora, se enchesse, mas agora não tem como mais, 50 pessoas. Corremos até o risco de não ter reuniões, mas eu creio que o Senhor vai mudar tudo isso. Você crê? Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai mudar toda essa situação. Mas o mais importante é que em toda essa batalha, Deus nos deu essa ferramenta. Você pode assistir aí, olha, da sua casa, né, juntamente com a sua família. E nós temos aqui de forma presencial ainda muitas cadeiras que ficaram vagas. O que nós vamos fazer? Semana que vem, deixa o seu nome, que você já vai reservar seu lugar, não vai ficar constrangido, coitada da Poliane, né? Veio aqui, não pôde entrar, teve que ir embora, tadinha. Mas aí você vai dar o seu nome, tanto para a rede de jovens, quanto também para a reunião das 9h30 e das 18 horas. Se nós percebermos que das 18 horas está passando de 50, a gente divide a reunião das 18 em duas, começa um pouquinho mais cedo e termina mesmo às 7h30, mas a gente divide ela em duas, faz duas reuniões rapidinhas de 1 hora e pouquinho, e aí então nós damos a oportunidade de termos duas reuniões com 50 pessoas na parte da tarde. Então nós vamos estudar isso aí, vai dar certo, eu tenho certeza que esse tempo vai passar, o Senhor há de nos dar tempo de vitória, tempo de restauração em nome de Jesus. O pessoal pode projetar aqui, me dar a senha? Acho que está. Sabe qual que é o número? Ainda não ligou. Então nós vamos aguardar eles aqui ligar. Passa lá os recados, desculpa. Eu pulei aí, cadê os recadinhos? Desculpa, perdoa, gente. Tem os recados. Não. Você já participa do relógio de oração? Se ainda não, entre em contato conosco e cubra um horário. Estamos retornando com as reuniões de oração de segunda a sexta de 6 às 8 horas da manhã. Envie o seu pedido de oração pelo WhatsApp. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. O desafio para o mês de fevereiro é fé em ação. Não deixe de participar dos cultos e das células neste mês. Durante o mês de fevereiro, participe do jejum de Daniel e se consagre ao Senhor. Os cultos presenciais estão acontecendo com um limite máximo de 50 pessoas. Se você faz parte do grupo de risco para a Covid-19, ainda não é recomendado que você participe presencialmente das reuniões, mas você pode participar conosco do culto online. Procure por El Shaddai Araguari no Facebook ou YouTube. Os cultos de jovens e adolescentes acontecem aos sábados às 20 horas e os cultos de celebração aos domingos às 9h30 e 18 horas. O funcionamento da Secretaria da Igreja está acontecendo de segunda a sexta, de 8 às 11 da manhã e de 13 às 17 horas. E ainda, preferencialmente, pelo telefone, que também é o WhatsApp. Os dízimos e as ofertas podem ser entregues na Secretaria da Igreja ou por meio de depósito bancário identificado. A campanha de doações tem abençoado diversas famílias da nossa cidade. Não fique de fora desse mover. As doações podem ser entregues na Secretaria da Igreja. Amor, agora vai sair o segredo ali, ó. A chave. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a chave também. E nós falamos e demos início a essa palavra pela manhã. E aí nós vamos dar continuidade aqui sobre 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. A chave que Deus pode fazer com que através dela nós possamos abrir as janelas dos céus, abrir as portas celestiais e buscar em Deus cura e restauração para esse tempo, essa situação tão terrível que nós temos atravessado. Então nós vamos dar um resumo aqui rapidinho daquilo que nós falamos e vamos dar prosseguimento a essa palavra. A chave de 2 Crônicas 7,14 diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei seus pecados e curarei, eu sararei a sua terra. Pai, nós queremos mais uma vez consagrar ao Senhor esse tempo da ministração da palavra, assim como fizemos pela manhã. Abre os nossos ouvidos para ouvir. As sementes serão lançadas e tantas distrações tentam roubar a conexão do nosso coração com o teu coração. Nessa noite, meu Deus, pedimos
olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para receber tudo que o Senhor tem para a nossa vida. E nós repreendemos demônios que são corvos que vêm roubar essa semente. Declaramos que eles se afastam desse lugar. Toda distração, sonolência, repreendemos agora e declaramos toda a nossa mente voltada para o Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Queridos, essa passagem ela tem uma condição. Deus fala assim, se, ela começa com essa condição, se o meu povo. Então não há nada que venha acontecer posteriormente nesse versículo, não há nada que nós possamos ler depois deste versículo, se nós não entendermos o que vai causar a reação de Deus em nosso favor. Então nós estávamos falando sobre a expressão de Isaac Newton, a terceira lei de Isaac Newton: para toda ação existe uma reação, proporcionalmente igual. Então para toda ação existe uma reação, há uma necessidade de uma provocação para que haja algo em nosso favor. Nós precisamos provocar os céus, para que os céus então se voltem a nosso favor. Nós estamos falando de Edward Lorenz, e Edward Lorenz é um meteorologista da década de 60, de 1960, e ele então desenvolve uma tese matemática chamada o efeito borboleta. O efeito borboleta, que já se tornou tanto, até filme, né? Mas essa tese matemática, ela existe, ela é uma tese que fala que, dependendo dos fenômenos meteorológicos que ocorrem em determinado lugar, por mais simples que eles sejam, a soma desses fenômenos pode alterar toda a meteorologia do outro lado do mundo. É de onde vem a expressão, o tatalar de uma borboleta de um lado do mundo pode provocar um tufão do outro lado do mundo, por causa desse efeito borboleta. E a equação é justamente aquela ali que parece mesmo uma borboleta. E nós falamos sobre essa questão espiritual, que o tudo começou com o efeito borboleta. Eu estava falando pela manhã sobre esse cenário aqui, veja ali, Adão e Eva. Se eu e você não soubéssemos de nada daquilo que Deus tinha falado com Adão, não soubéssemos de nada, e víssemos, fôssemos projetados, e víssemos essa cena, nós pensaríamos assim, poxa, que casal bonito, né? Estão ali, olha só, fazendo um piquenique. Que coisa mais despretensiosa, irmão. Que coisa assim. Mas aquele gesto, uma atitude provocou um tufão destruidor em toda a humanidade. O texto diz de Romanos capítulo 5, verso 12: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. É o efeito contaminação, é o que nós estamos vivendo, é o efeito contaminação, é o efeito pandemia. Então mais grave do que um coronavírus, muito mais grave. Irmãos, o pecado mata não só milhares de pessoas, o pecado mata milhões de pessoas. Bilhões de pessoas na terra estão sujeitas a morrer pelo pecado, fora de Deus, fora da graça de Deus, e serem condenados para sempre. Então há algo maligno, terrível que entrou na humanidade, mas também, assim como essa ação maligna que provocou essa reação destruidora sobre toda a humanidade, nós falamos sobre isso, o juízo de Deus já veio sobre a terra, capítulo 6 de Gênesis. A terra já foi destruída, irmãos. Próprio Pedro fala, poxa, como os homens não têm temor no coração. Nós não estamos falando de alguma coisa que vai acontecer, a terra já foi destruída. Pedro fala, a terra já foi consumida. Um dia essa terra foi consumida. Segundo Pedro, capítulo 2, capítulo 3, ele vai falar sobre isso, principalmente capítulo 3. Ele diz assim, as pessoas se esquecem que um dia o juízo dos céus já veio sobre essa terra. Uma reação negativa dos céus, por uma ação negativa da terra. A ação negativa da terra provocou uma reação negativa nos céus, e a humanidade já foi destruída. Então Pedro fala sobre isso, vocês são loucos, nós já tivemos essa experiência, isso já aconteceu conosco. Até hoje, os geólogos, principalmente geólogos que têm temor, há muitos doutores geólogos, que têm conhecimento do Senhor, que descobrem os efeitos do dilúvio sobre a terra. Eles mostram isso de forma científica, pesquise sobre isso, como o dilúvio devastou, o efeito caótico que o dilúvio provocou em toda a terra, provavelmente
depois do dilúvio, que a Pangeia, ou seja, era apenas uma terra, é que veio a se dividir em 5 continentes, como nós conhecemos hoje. Então os 5 continentes hoje não eram assim antes do dilúvio. Houve uma mudança em toda a geografia da terra. Muitos concordam que havia apenas uma terra, um continente, porque Gênesis capítulo 1 vai dizer assim, ó: faça-se separação entre a água e a terra seca, junte-se água em um lugar e apareça a porção seca. Ali está no artigo definido a porção seca. Então havia uma porção, havia um grande continente que Deus criou, que os cientistas chamam de Pangeia. Então depois do dilúvio, né, abre-se os abismos da terra. Os abismos da terra são abertos. Provavelmente terremotos ocorreram, coisas terríveis ocorreram, mas o pior foi a inundação. E essa inundação que encheu toda a terra, e depois Deus foi trazendo calmaria sobre as águas, e tudo voltou ao normal. Mas houve um efeito, isso mudou tempos e estações. Então nós não podemos entender, nós não podemos pensar que fazemos qualquer coisa nessa terra, cometemos qualquer coisa que quisermos cometer, e isso ficará sem uma reação, irmãos. Poxa, Deus está nos alertando. Eu penso, queridos, que esse vírus, isso é um projeto do inferno, certeza disso, porque é o diabo, o ladrão que veio matar, roubar, destruir. Mas por que Deus permite com que essas coisas aconteçam? Para ver se, através dessas situações, a humanidade acorde. Nós precisamos acordar. Você pensa que uma pandemia como essa é o fim do mundo? Não é. Isso é só uma sacudida de Deus. É uma sacudida de Deus muito forte, mas é só uma sacudida de Deus. Você sabe, em uma situação terrível que nós estamos vivendo no Brasil, 246 mil mortes. Que coisa terrível, irmãos. Mas sabe quanto que é isso em porcentagem em relação à população do Brasil? 0,1%. É 0,11, 0,11. Então, isso é muito pouco diante daquilo que pode acontecer. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Você que está nos assistindo, Deus está chamando a nossa atenção. E irmãos, isso não é uma ação dos céus, não. Isso é uma reação da ação da humanidade. Então o que temos feito? Qual é a nossa ação? E aqui Deus nos dá uma chave. Deus nos dá uma chave. Deus vai falar conosco, porque houve também uma ação na terra de um homem. O apóstolo Paulo fala, porque também um homem se propôs a provocar uma ação nessa terra, que redundasse não em destruição, mas em salvação, em vida, em transformação. Ele se fez homem. Irmãos, você acha que se não houvesse a necessidade de que a ação partisse da terra, Deus enviaria o seu filho? Lógico que não. Então Deus determinaria salvação e pronto. Deus dos céus enviaria profetas, não sei, mas diria, olha, então se você quer ser salvo, pronto, eu determino aqui no céu quem será salvo, quem quer me receber como Senhor da sua vida, pronto. Não, o processo não foi esse. A ação precisava acontecer na terra, e Deus se fez homem, Deus se fez gente, porque a ação precisa ser provocada da terra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso é sério, é sério. Eu falei sobre Ezequiel capítulo 22, Ezequiel 22 verso 33, o texto ali diz: busquei entre eles um homem. Quantos homens Deus buscou, irmãos? Um homem, para que se colocasse entre mim em favor dessa cidade. Sabe qual que foi a resposta? A ninguém achei. Diga comigo, misericórdia. Nós estamos intercedendo todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, das 6 horas da manhã até as 8 horas. Pastor Carlos, eu não posso ficar esse tempo todo. Vem cá, fica 10 minutos. Fica 10 minutos antes. Você vai entrar no emprego 7 horas, vem para cá 6h30, 6h20, 15 para 7. Fica aqui 10 minutos.
Nós não estamos fazendo reunião, não estamos fazendo nada, todo mundo separadinho, o somzinho aqui ligado, tempo de oração, é só oração. Só oração, vem para cá, segunda a sexta-feira, vem para cá, faz parte do projeto de 21 dias de jejum de Daniel, vai culminar agora, no dia 28 pela manhã nós vamos fazer um ato profético. Você na sua casa, reserva aí um suco, se possível aquele suco natural de uva, e também um pouquinho de óleo, pode ser azeite, pode ser um óleo Johnson, pode ser um óleo, coloca aí, nós vamos, dia 28 pela manhã nós vamos fazer um ato profético aqui sobre as casas, e nós vamos orar pelas casas, nós vamos orar pelas ruas, nós vamos orar pelos bairros, nós vamos fechar aqui o jejum de Daniel com um ato profético. Eu tenho certeza, Deus está ouvindo a nossa oração, mas precisa haver uma ação, e Jesus se fez gente, Jesus se fez homem, o apóstolo Paulo fala, consequentemente, assim como por uma só transgressão, resultou na condenação de todos os homens, olha o efeito borboleta, assim também um só ato de justiça, a obediência de Cristo, um só ato de justiça, resultou na justificação que traz vida a todos os homens, logo assim, como por meio de uma desobediência, da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite, irmão? Esse é o efeito borboleta de Deus, serão feitos justos, poxa, então, para toda ação, haverá uma reação, mas precisa-se haver uma provocação. Não sei quem foi que me falou isso, foi o William, foi o Horácio. Ele disse assim: ó, o Ministério Público é uma ferramenta da população, é uma ferramenta das pessoas, para que se haja justiça em determinadas situações. Agora, escute, você sabe que o Ministério Público ele não pode fazer nada se ele não for acionado. Eu não sei se eu estou certo nisso, porque eu não sou jurista, né? Não sou. Tem alguém aqui que fez direito, sabe? É isso, o Jorge sabe aqui. É isso mesmo, Jorge? Não, o Jorge não sabe. Alguém sabe? Parece, né? Nós estamos sem juízo, nós estamos sem advogados aqui. Mas parece que o Ministério Público, ele só pode fazer alguma coisa se ele for acionado. Ele tem poder para fazer coisas fortíssimas. Ele tem poder, inclusive, para vir aqui fechar a igreja. Se ele vier aqui e estiver fora dos padrões, ele pode fechar a igreja. Mas você sabe que ele não vai sair do lugar dele para vir aqui fazer isso, se não houver uma provocação, uma ação que provoque uma reação. Provoque uma reação. Então, o se, ele precede o então. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, o que vai acontecer? Então, só então. Nós estamos muitas vezes esperando que Deus faça alguma coisa, mas e eu e você, o que nós temos feito? Então estão aqui as 3 ações que eu falei que ia comentar. Primeiro, Deus fala: o meu povo precisa se humilhar e orar. Segundo, buscar a minha face. Terceiro, se converter dos seus maus caminhos. Primeira coisa que Deus faz, que Deus nos desafia a agir, a fazer, a realizar, a provocar os céus. Não existe talvez efeito mais poderoso para mexer com os céus do que um homem, uma mulher quebrantada. Irmãos, escute isso. Um homem e uma mulher quebrantada, uma pessoa que está com um coração contrito, um coração quebrado, um coração que se derrama, um coração que se quebra na presença de Deus. Isso chama a atenção de Deus, isso causa um barulho nos céus. Às vezes eu empolgo aqui, às vezes eu falo um pouco mais alto, eu oro alto. Acho que faz parte da minha personalidade, não sei. Eu entendo que às vezes é uma unção de Deus que fez sobre a minha vida, mas escuta aqui, isso aqui nessa noite, escuta. Não precisa orar alto, não precisa. E se você faz isso porque faz parte da sua personalidade, Deus escuta, Deus ouve também, não tem problema. Mas não é o volume da nossa voz que faz efeito nos céus. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é. Olha, eu posso orar aqui
bem baixinho, eu posso assim falar bem baixinho. Mas se for com quebrantamento, isso explode nos céus, faz um terremoto nos céus. Você quer um exemplo disso? Ana, ela foi oprimida, humilhada, ela estava cheia de ressentimento, de amargura, de ódio no coração. Até um dia que ela tomou uma atitude, ela foi na casa de Deus, e ela se ajoelhou, e ela começou a chorar. A oração dela era tão baixinha, que o texto diz, não se ouvia voz. Ela estava falando, porque tem o texto registrado, ela falava alguma coisa, mas era tão baixinho, que não ouvia-se a voz. O próprio sacerdote falou: se essa mulher está bêbada, porque ela chorava, porque o coração dela estava quebrantado. Deus está dizendo para mim e para você: filho, não são os gritos, não é o alto clamor ou baixo, não é isso, mas é se humilhar, é ter um coração quebrantado. Por que isso, pastor Caleb? Por que Deus pede de nós o quebrantamento? Porque foi justamente a arrogância que levou o homem ao pecado. Querer ser como Deus, querer ser igual a Deus. Então o homem, olha, Deus sabe qual é a nossa estrutura. O salmista, no Salmo 103, olha o que o salmista vai dizer para nós, irmãos, no Salmo 103. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Qual que é a nossa estrutura? Ele sabe que nós somos o quê? Pó. Irmãos, o que eu e você somos? Pó. Nós somos pó. E aí ele faz uma analogia: quanto ao homem, os seus dias são como a relva. A soma dos nossos dias diante da eternidade é como uma plantinha, aquela plantinha que nasce, cresce um pouquinho, e logo o sol vem e cega aquela planta. Isso somos nós. Quanto ao homem, seus dias são como a relva, como a flor do campo, floresce, parece que vão viver para sempre, força, energia, bombado, ginástica, floresce, pá. Irmãos, mas os anos passam, e diz o texto aqui, floresce, mas soprando nela o vento, ela desaparece, não se conhecerá daí diante seu lugar. Conta para mim, as pessoas que passaram, avós, bisavós, você sabe o nome dos seus bisavós? Você sabe o nome dos seus tataravós? Eu não sei o nome dos meus tataravós. Eu sei o nome dos meus avós. Eu acho que eu não sei o nome dos meus bisavós. Eu não sei o nome dos meus bisavós. Eu não conheci o meu avô, o pai da minha mãe, meu avô Celso. Sei que esse é o nome dele, mas eu não conheci a minha avó Ana. Mas os pais deles, eu não sei quem são. Nós vamos passar, irmãos. A nossa vida é uma vaidade. E Deus fica olhando a nossa arrogância. Sabe o que isso provoca? Só maldição sobre nós. É só maldição. E Deus fala: se o meu povo começar a se humilhar e orar, se humilhar, reconhecer o seu lugar, se humilhar e orar. Irmãos, se eu e você somos desafiados a fazer isso, não temos desculpa nenhuma diante disso aqui que aconteceu. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele se humilhou. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, ele começa a dizer para a igreja: irmão, se há alguma consolação em Cristo, se há alguma comunhão em amor, se há alguma exortação em Cristo, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenham em vós o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade. Considerai cada um os outros superiores a você. Considere os outros superiores a você. Aí ele fala assim, tenham em vocês o mesmo sentimento que ocorreu também aonde? Em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, o que ele fez? Ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens,
reconhecido em figura humana, o que ele buscou? Glória, exaltação, trono. Foi isso que ele buscou? Não, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até quando? Até a morte, e morte de cruz. Sabe por que Jesus é poderoso e tem um nome acima de todo nome? O texto vai falar, pelo que Deus o exaltou. Quando nós nos humilhamos, o que Deus faz conosco, irmãos? Deus nos exalta. Quando uma nação se humilhar, essa nação será exaltada. Escuta aqui, há mais ou menos meio século, 70 anos, 70 e poucos anos, 1945, dá quanto, gente? 55 mais 20, 75 anos, há mais ou menos 75 anos atrás, uma nação estava sobre a face da terra, humilhada, a nação de Israel. 2 anos depois, essa nação ressurge. Sabe como que ela ressurge? Ela ressurge das cinzas, porque os alemães, o nazismo, humilhou essa nação. Mas Deus pega o humilhado, aquele que está no pó, aquele que se assenta no monturo, e Deus pega ele e faz ele se assentar entre os príncipes do seu povo. Deus levantou uma nação do nada, irmãos, do pó, do verdadeiro pó, porque eles se transformaram em cinzas nos campos de concentração. Eu vi isso, eu fui em Auschwitz. Você anda em Auschwitz, é um chão branco. Você fala, mas por que esse chão é assim? Era assim, o chão se transformou em chão branco, cinza dos judeus. Eles costumam falar para nós, você está pisando sobre os mortos. Aquela nação foi humilhada, aquela nação foi destruída, mas Deus fala assim, agora vou mostrar para vocês o que é o poder da exaltação. Deus exalta. Irmãos, não se exalte, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. O Senhor está esperando um povo que se humilha, porque quando Ele encontrar alguém que se humilha, principalmente em oração, como Jesus fez, entregando-se àquele que julga retamente, Ele se humilhou, Ele orou, Ele confessou, não seja feita a minha vontade, a tua vontade seja feita. Então depois dessa humilhação, Deus exaltou, pelo que Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está o que, gente? Acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre quantos joelhos, irmãos? Quantos joelhos vão se dobrar? Como é que chama o da China lá, André, que nós estávamos conversando? É o Xi Jinping, né? Irmãos, o Xi Jinping, eu fico imaginando ele se dobrando, irmão, vai se dobrar, vai se dobrar. Como é que é o dos Estados Unidos? Biden, como é que chama? Biden, né? O Biden, irmãos, vai se dobrar. Como é que é o lado da Coreia do Norte? Sabe o que eles estão? Como é que é o nome dele? Kim Jong-un. É um negócio assim, cacete, falou com esse nome dele. É que lá, que ele tem certeza que ele tem o rei na barriga, irmãos. Ele tem certeza. Ele vai se dobrar também. Você pode aplaudir a ele, irmão. Ele está acima de todo nome. Está acima de todo nome. Oh meu Pai, oh meu Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer em Efésios capítulo 4, ele fala assim, aquele que visitou as regiões mais inferiores da terra. Alguns teólogos entendem que isso é ele ter ido ao inferno, ele se submeteu a ir ao inferno. Ele foi às regiões mais baixas. Outros teólogos entendem que é o estado de humilhação. Ele foi a situação mais baixa de humilhação de um homem. Isaías 53 diz que as pessoas olhavam para ele e o julgavam como aflito, oprimido. Ele era aflito, ele era oprimido. Eles entendiam que aquilo tudo era um castigo que ele merecia. Mas o texto diz,
mas verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores. Irmãos, o efeito de se humilhar e orar, isso é poderoso, isso é poderoso. Quando Deus encontra, não apenas vozes altas, mas Deus encontra lágrimas, quebrantamento, boca no pó. Irmãos, isso provoca uma reação nos lugares celestiais, uma reação. Ana nem sabia o que estava acontecendo naquele momento no mundo espiritual. Ela só chorava, ela dizia: eu estou tão amargurada, por favor, faz alguma coisa por mim. Agora não é por mim que eu peço mais, porque se o Senhor me der um filho, eu te darei esse filho. Eu quero abençoar, eu quero ofertar, eu quero entregar. Irmãos, os céus se postaram naquela hora e falaram assim: Senhora, vamos responder essa oração. Provocou os céus. Quantos creem que a nossa oração vai provocar os céus? Nós vamos provocar os céus. Eu falei sobre Daniel. Por que às vezes está demorando? Por que às vezes está demorando? Porque é uma batalha, é uma guerra. O diabo, ele quer ceifar vidas. A pastora Sandra, ela esteve à beira da morte, irmãos. Esteve à beira da morte, ela quase morreu. Se passasse mais algum tempo, ela poderia não aguentar mais. E eu que convivo com ela, eu vi ela definhando. Então, hoje, eu recebi a notícia, o pastor Horácio me enviou, o irmão do Bruno. O Bruno e a Lúcia, um casal que esteve conosco muito tempo. A Lúcia é irmã do Emerson, que casou com a Fernanda. O irmão dele é neurologista em Uberlândia. Se não me engano é Carlos Roberto o nome dele, não tenho certeza agora. Faleceu hoje, essa madrugada. Um profissional da saúde, um homem. O diabo, irmãos, ele vai provocar essa resistência. Ele vai tentar resistir à nossa ação, porque ele está ceifando vidas. São vidas aí, olha, que ele quer ceifar. Então quando alguém morre, não é porque ela era melhor ou pior do que qualquer outra pessoa. Não. Isso é algo que está atingindo todos nós. Alguns de forma física. Outras pessoas são atingidas de forma emocional. Algumas pessoas são atingidas de forma espiritual, opressões. Pessoas que entram em depressões profundas, síndrome do pânico. Então, há uma ação maligna querendo resistir à igreja. Então não pense que, pronto, orei aqui 10 minutos, vai resolver. Não, irmãos, nós estamos em uma guerra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós estamos em uma guerra. Mas diga comigo, tem uma chave. Tem uma arma poderosa aí, amém? Tem uma arma poderosa aí do céu para nós. E Deus começa a nos dar o segredo aqui. Fique de pé, nosso tempo já está acabando. Quem sabe a gente compartilha restando essa palavra em outro momento, mas eu quero que você agora entenda isso, esse primeiro segredo. O que Deus pede de mim? Se humilhar e orar. Filho, deixa eu fechar aqui para os diáconos tirarem aqui, deixa eu fechar. Deus está dizendo para mim e para você, Deus está dizendo para nós: filho, primeira coisa que eu quero, que você possa se humilhar e orar. Se humilhar e orar. Por que, pastor Carlinhos, que eu preciso me humilhar? Porque o que impede os céus de agir é a nossa arrogância. O que impede os céus de se manifestar em nosso favor é a nossa arrogância. Maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço mortal a sua força. Ele vai ser como um arbusto no deserto. Bendito e bem-aventurado o homem que confia no Senhor. No Senhor. Se alguém se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Não diga, não se glorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Pare.
há uma única coisa que nós devemos nos gloriar: é conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor. Deus está buscando homens e mulheres que se coloquem na brecha nesses dias. Homens e mulheres que se coloquem na brecha, que façam como Daniel, comecem a chorar e a orar. Perdoa, perdoa. Somos um povo, Senhor, oh meu Deus, que cometeu iniquidade. Somos um povo, Senhor, oh meu Deus, que quantas vezes, irmão, nós estamos vendo aí pessoas que não estão nem aí para a situação. Estão nem aí para a situação. Sensibilidade zero. Agora, ao invés disso causar indignação, confessa isso para Deus, porque essa pessoa não vai confessar. Deus está esperando homens e mulheres que confessem os pecados da sua nação. O que está em jogo é a nossa nação. Nós precisamos confessar o seu pecado: arrogância, partidarismo, facções, discórdias, dissensões. E sabe que isso está no nosso meio. Nós ficamos horas e horas discutindo sobre ideologias, discutindo sobre partidarismos. Pare com isso. Pare com isso. É hora de se humilhar e orar. É hora de se humilhar e orar. É hora de se humilhar e orar. De clamar ao céu. Deus vai levantar os profetas. Deus vai levantar os profetas, os proclamadores da verdade, os anunciadores da justiça. Mas esse tempo é hora de o Daniel, o profeta Daniel, não sair profetizando visões. As visões vêm no capítulo 10, mas no capítulo 9 nós temos humilhação e quebrantamento. Deus vai nos dar autoridade para levantar as mãos, mudar tempos, estações. O Senhor há de remover reis, estabelecer reis, há de mudar épocas, tempos, há de abençoar a nossa nação com dirigentes sábios, inteligentes, capazes de dirigir a nossa nação com sabedoria, com justiça. Mas agora, irmãos, é hora de choro. É hora de ficar discutindo as coisas em redes sociais. É hora de choro, de quebrantamento. É luta e luto. E do pó Deus levantará do monturo. Deus levantará do monturo o necessitado, o abatido, o oprimido. Deus levantará como levantou Israel. Escuta aqui, olha, escuta. Nós não podemos comparar uma nação de 10 milhões de pessoas com uma nação de 200 milhões de pessoas como o Brasil. Não podemos fazer essa comparação. Então vamos fazer uma comparação equitária. Escuta o que eu vou falar para você. Vamos fazer uma comparação equitária. Por 1 milhão de habitantes, vamos reduzir isso para 1 milhão de habitantes. Em Israel, por 1 milhão de habitantes, morreu 601 pessoas. No Brasil, por 1 milhão de pessoas, morreu 1.153 pessoas. Em Israel, por 1 milhão de habitantes, já foram vacinadas 820 mil pessoas. Por 1 milhão de habitantes, eles já vacinaram 820 mil pessoas. No Brasil, por 1 milhão de pessoas, foram vacinadas 30 mil pessoas. Escuta o que eu estou falando para você. Deus está nos falando algumas coisas aqui. Deus está nos dizendo algumas coisas aqui. Numa nota, numa prova, essa situação fosse um teste, e dado esse teste para Brasil e Israel, Israel teria tirado a nota 8,2 em 10. O Brasil teria tirado a nota 0,3. Eu sou brasileiro e eu vou chorar por causa disso. Eu não vou ficar culpando Bolsonaro, irmão, não adianta. Eu vou ficar culpando Bolsonaro, vou ficar culpando o governador, vou ficar culpando Dória, vou ficar... Para com isso, irmão. Eu vou dizer para o Senhor: me perdoa, Deus, eu como brasileiro, eu dou uma vergonha, minha nota é 0,3, me ajuda. Minha nota é 0,3, muda isso, Deus. Comece a orar agora, querido. Comece a orar na sua casa, aqui agora. Comece a orar pela sua nação, porque se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, sabe, Deus está querendo ouvir a sua voz. Não precisa ser alto, não precisa ser baixo, é do seu jeito. O que precisa ter é quebrantamento. Um coração contrito Deus não desprezará. Não desprezará.
eu? O que eu preciso mudar? A minha nota é 0,3, Deus me ajuda. Levante as mãos, amado. Você que está aqui, levante as suas mãos e comece a abençoar a sua nação. Comece a dizer: esse quadro vai mudar, essa situação vai mudar. Em nome de Jesus, essa situação vai mudar. Vamos adorar ao Senhor antes de terminar a reunião. Vamos levantar as nossas vozes em canções a Deus. Meu Deus, dobra o joelho, diga para o Senhor nessa noite: coração, Espírito Santo, Espírito nos quebranta, nos afastamos de todo mal, deixamos a iniquidade. peça para o Senhor. Ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em maldade. Ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Ó, deixe-nos ser a geração que te buscar. Peça isso, Senhor, nessa noite. Ó Deus de Jacó, ó, deixe-nos ser a geração que te buscar e buscar da paz. Ó Deus de Jacó, ó, deixe-nos ser a geração que te buscar e buscar da paz. Ó Deus de Jacó, ó, deixe-nos ser a geração que te buscar e buscar da paz. Ó Deus de Jacó, buscamos da paz. Ó Deus de Jacó, eu busco a tua paz. Ó Deus de Jacó. Senhor, esse é o nosso desejo, desejo do nosso coração. Nós queremos buscar a tua face. Nós queremos nos humilhar, orar, buscar a tua face. Nós queremos nos converter dos nossos maus caminhos. Nos ajuda a começar o Brasil sarado, as nações saradas. Começa comigo. Sara minha vida. Porque a infecção que está dentro de mim não é provocada por um vírus chamado Covid-19. A infecção que está dentro de mim é chamada vaidade, arrogância, pecado. A infecção que está sobre mim chama-se carnalidade, obras da carne. A infecção que está em mim é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, inveja, dissensões, discórdias, facções. A enfermidade que está sobre mim se chama inveja, bebedice, glutonaria. E nessa noite eu peço, Senhor, perdoa a nossa nação. Perdoa a nossa nação e sara a nossa terra. Se você crê, dê mais um aplauso ao Senhor nessa noite.